Turma, continuando as aulas dessa semana, né? Nós vamos falar agora na apostila 3, frente 2, módulo 36, da página 242. Fórmulas dos compostos orgânicos, né? Então, nós vamos falar, assim como os compostos inorgânicos, os compostos orgânicos que formam substâncias puras, ou seja, formada por um só tipo de molécula, né? Quimicamente, assim que a gente enxerga, fisicamente, nós vamos testar os pontos de ebulição, pontos de fusão, que normalmente vão ter patamares constantes na hora dessas transformações físicas aí, tá? Ou a densidade também vai ser constante numa substância pura. Então, os compostos orgânicos, quando eles são substâncias puras, nós conseguimos determinar as suas fórmulas, né? E a primeira que a gente determina são as fórmulas moleculares. O que são as fórmulas moleculares? Elas vão indicar o número de átomos e o tipo de elementos que eu tenho nas fórmulas, né? Então, nós vimos o hidrocarboneto, né? Nós acabamos de ver. Então, o que vai ter? Quais são os tipos de elementos? Carbono e hidrogênio. Quantos eu vou ter? Então, tem que contar, né? Então, nós já vimos como que a gente conta, lembra da tetravalência, completando com hidrogênio, tá? Então, a fórmula molecular, né, nós trabalhamos muito com isso, né, nos exercícios de química orgânica. Saber encontrar a fórmula molecular. Daqui a pouquinho nós vamos entrar numa fórmula de bastão, a gente tem que saber quantos de cada elemento eu tenho naquela fórmula bastão, tá? Fórmula mínima, igualzinho lá na inorgânicos aprendemos. O que é a fórmula mínima? Quando eu consigo, é a fórmula molecular simplificada. Ou seja, quando eu consigo representar com os menores números inteiros possíveis, né, aquela fórmula. Então, se eu tenho, né, uma fórmula que eu consiga simplificá-la, eu tenho a fórmula mínima. Muitas vezes tem substâncias que a fórmula molecular é igualzinha à fórmula mínima, porque eu não consigo simplificar. Então, a fórmula mínima é aquela ali, aquele é o menor número dos inteiros possíveis que eu consigo obter a partir daquela fórmula molecular. Então, lá, a glicose, eu consigo simplificar por 6, vai dar CH2O. O ácido acético por 2, vai dar a mesma fórmula mínima. O ácido lático por 3, né? Vai dar a mesma fórmula mínima. E o formaldeído, olha lá, a fórmula molecular é idêntica à fórmula mínima, que eu não consigo simplificar mais, né? Para chegar aos menores valores possíveis. Então, por isso que a fórmula molecular aqui é idêntica à fórmula mínima, tá? Então, isso aqui é só uma revisão, igual a gente viu já, né, em química inorgânica, no ano passado a gente já estuda como que a gente encontra a fórmula mínima. E agora a fórmula centesimal ou percentual, né, a porcentagem em massa, tá? Então, o que ela indica? Ela indica a quantidade de cada elemento, né, o teor, né, em porcentagem de cada elemento em relação ao composto inteiro, que a gente fala em relação a 100 gramas do composto, tá? Então, vamos lá, né? Como eu tenho aqui, ó, qual que é a fórmula percentual do metano? Então, eu tenho que achar a porcentagem de carbono, a porcentagem de massa do carbono e a porcentagem de massa do hidrogênio. Por que a gente fala porcentagem de massa? Porque quem eu vou usar, a grandeza que eu vou usar para achar a porcentagem, para fazer a comparação, é a massa molecular, é a massa atômica de cada um desses elementos. Por isso a gente fala porcentagem em massa, tá? Então, vamos ver a porcentagem do carbono na fórmula do metano, né, do CH4. Então, a fórmula inteira, qual que é a massa molecular da fórmula inteira? Então, 12 mais 4, né, porque cada hidrogênio pesa 1, então 12 do carbono mais 4 vai dar 16. Então, a massa molecular do carbono, do metano é 16. Então, 16 equivale a 100% do composto. Quero saber só a parte de carbono que eu tenho nesse composto. Qual que vai ser? Então, 12 vai ser X. Então, 12 gramas equivale a 75% do composto, entendeu? Então, o composto inteiro vale 100%, só aquele, né, elemento que eu tô achando X, tá? Porcentagem de hidrogênio no metano, então 16, né? 100%, 4, porque 4 tem 4 hidrogênios e cada um pesa 1, então 4 gramas equivale a quantos por cento? X, então vai dar 25%. Para eu tirar a prova dos 9, né, o que eu tenho que fazer? A somatória das porcentagens tem que dar 100.
Se passou, faltou porque alguma coisa eu fiz errado, tá? Então a resposta como que seria? C, 75%, hidrogênio 25%. Para eu encontrar porcentagem em massa, né? Então a fórmula percentual seria dessa maneira aqui, tá bom? Outra maneira, né, nós temos a fórmula eletrônica, né, de Lewis. Então, ou seja, né, estamos usando a representação dos elétrons. Assim como na orgânica também a gente pode fazer a representação por elétrons. O que eu vou estar representando, né? Quais elétrons que eu vou estar representando? Primeiro, os elétrons da camada de valência, ou seja, os elétrons da última camada. Eles são representados por pontos, né? Tá? Então, olha lá, ó, né? Igual nós temos aqui uma molécula, o CO2 é considerado uma molécula inorgânica, né? Porque não está formando cadeias. Tá o carbono ligado ao oxigênio, um óxido, então ele é considerado um inorgânico, tá? Mas aqui dá pra gente perceber bem como que é a representação. Então, o carbono está no grupo 14, ele tem 4 elétrons na camada de valência, eu vou colocar 4 pontinhos. O oxigênio está no grupo 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência, vou colocar 6 pontinhos, tá? Então, olha lá, o metano, né? Como que eu coloco? Eu vou colocar 4 pontinhos, que eu tenho é o carbono, e hidrogênio tem 1. Então, né, a fórmula correta é até colocar eles juntinhos assim, porque ocorre o compartilhamento dos elétrons. Então, a fórmula eletrônica é isso. Vai representar os elétrons na camada de valência, vai representar com quem eles estão compartilhando, tá? Isso é representado por pontos. Essa é a fórmula eletrônica de Lewis, né? A fórmula estrutural. A fórmula estrutural ela vai mostrar todas as ligações covalentes, né? Que é representada por quem? Por traços, tá? Então, nas cadeias orgânicas, como eu tenho só, né? Maior parte das funções orgânicas são formadas por metais que eles se ligam por meio de ligações covalentes. Então, na forma estrutural das cadeias orgânicas, vocês vão ver muitos tracinhos, né? Porque a ligação covalente é representada por traços, né? Representando o que está acontecendo, um compartilhamento entre os elétrons. Então, olha lá, a forma, a gente fala forma estrutural completa, que vocês vão ver daqui a pouquinho, que tem um tipo também de estrutural, só que ela é condensada. Então, a completa é isso. Vou mostrar todas as ligações, todos os hidrogênios, né? Aqui, ó, dupla com oxigênio, vou apresentar todos os tracinhos. Ela é bem aberta, mostrando toda a sua estrutura. Já a fórmula, né, a estrutural condensada, tá? A condensada, o que acontece? Normalmente as ligações entre CH, elas são omitidas, então a gente já viu muito assim, né? Não sei se vocês já repararam, na apostila de vocês aparece muito assim, ó. As ligações entre os carbonos, ela aparece o tracinho certinho. Mas quando eu vou completar a tetravalência com hidrogênio, eu não represento cada ligação de forma estrutural com hidrogênio. Eu já condenso o hidrogênio com C. Então, H3C, né? Porque esse carbono fez uma ligação só, completar a tetravalência, faltam 3 hidrogênios, né? Faltam 3, eu vou completar com 3 hidrogênios. Então, não preciso de colocar H e H. Eu já condenso o carbono com hidrogênio né, na quantidade de hidrogênio para completar a tetravalência. Então, a gente vê muito, inclusive nos estudos de vestibulares, aparece a fórmula estrutural dessa maneira. As ligações entre C e H, elas são omitidas, elas são condensadas, tá? Elas são compactadas. E, né, a fórmula que mais aparece no Enem, tá? Aparece no Enem mesmo, é a fórmula em bastão, né? O que é isso? Então, é igual nós temos nos ciclos, né? As cadeias fechadas formando figuras geométricas. Quando eu tenho uma cadeia aberta, vocês vão ver que a forma em bastão ela vai vir em zigue-zague, ela vai vir cheio de traços em zigue-zague. E o que representa esses traços? A gente até já havia falado em aulas passadas, que já apareceu em alguns exercícios nessas cadeias carbônicas dessa maneira em bastão. Então, cada vértice eu tenho um C e cada tracinho representa as ligações. Vai ter hora que vai aparecer uma dupla entre os tracinhos, né?
dois tracinhos, então eu sei que é uma dupla, mas eu tenho que saber que em cada vértice eu tenho um C. Em cada ponta, em cada extremidade, se eu não tiver nenhum elemento, tiver um O, um N, então ali também eu tenho um C. Tá? Então, só eu guardar vértice e ponta, se não tiver nenhum O, nenhum outro elemento diferente de carbono, sempre eu vou ter carbono. Depois, né, o que eu faço? Eu vou completar cada, né, carbono, cada ligação ali, cada carbono com o número de hidrogênios para satisfazer a tetravalência, tá? Então, para você ver, essa fórmula aqui, ela é formada, ó, por 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e cada carbono, ela fazendo ligação simples entre eles, e a quantidade de hidrogênios eu vou, vou colocando até completar a tetravalência de cada um. Tá certo? Então, aqui, ó, né, nós temos, ó, aqui, ó, ramificação, como que fica? Lá eu tenho a cadeia principal aqui e, de repente, tem um puxando para cima ou um para baixo, eu tenho uma ramificação. Olha aqui, quando eu tenho uma cadeia heterogênea, quando entra um heteroátomo, né, para quebrar a sequência de carbonos. Olha aqui, ó, o O aqui, ó, e eu tenho 1, 2 carbonos, o O, 1, 2 carbonos depois do O, tá? Aqui é a mesma coisa, eu tenho um carbono antes do O e depois 1, 2, 3 carbonos depois do O, tá? Né? Os ciclos que já vem representando em forma de figura geométrica, em cada vértice eu tenho um carbono, depois eu vou completar com hidrogênio, dependendo das ligações que ele fizer, tá? E quando, até na ramificação, se eu tiver alguma coisa para fora que não seja carbono, vai estar o elemento. Se tivesse uma dupla aqui, ó, então não tivesse esse O, quer dizer que ali eu tinha um CH2 ali, tá certo? E para finalizar, né, a representação espacial, porque nós vimos que o carbono, as cadeias, né, o carbono, ele faz 3 tipos de geometria. A linear, que é uma geometria plana, né, que fica só no próprio plano, você já consegue representá-la. Nós temos a geometria trigonal plana, que forma um triângulo, né, que é aquela que põe a dupla para cima e duas ligações para baixo, né? Nós já até vimos como que eu acho de acordo com aquelas hibridização, que as ligações, né? Não vou voltar, porque isso ainda já vimos em aulas anteriores, tá? E a tetraédrica, que é a única, né, geometria presente no carbono, que ela é uma geometria espacial, ou seja, a gente faz ela conforme uma cruzinha, mas na realidade não é assim que ela se representa no espaço. Ela, né, a gente fala que ela tem uma 3D, né? Ela tem 2 ligações no plano e 2 que saem para fora do plano, tá? Então, como que ela é representada? Então, normalmente, se aparecer uma estrutura assim, eu sei que é só ligação simples, embora aquele tracejado ou essa cunha parece que é uma ligação dupla, mas não é. Então, eu tenho o carbono aqui no centro, onde tem traços normais. Significa que aqueles elementos estão dentro do plano, tá? E aonde eu tenho tracejado, significa que aquele elemento que está tracejado, ele está atrás do carbono central, tá? E o elemento que está representado por uma cunha, ele está à frente do carbono central, tá? Então aqui, ó, o cloro está à frente, o hidrogênio está atrás. Tá? Então é assim que é, né, que aqui tem a fórmula de Lewis, tem a fórmula plana aqui deles, né, a fórmula estrutural. Mas é assim que eu tenho, né, que guardar, tá? Então, o que está representado pela cunha está à frente do carbono, o que está representado tracejado está atrás do carbono, tá? Então essa é a geometria. Quando eu tenho essa geometria tetraédrica, eu posso representá-la dessa maneira para mostrar que ela é uma geometria espacial e não plana, tá ok? Então, vocês farão para mim os exercícios da página 245, farão para mim, tá? Nesse caso aqui também, vocês vão grifar as partes mais importantes desse módulo 36, né? E acrescentar alguma coisa que eu falei a mais aí, de acordo com os slides, de acordo com a explicação do vídeo,
para vocês, né, mandarem para mim a foto dos resumos, tá ok? Então façam com bastante atenção os exercícios que daqui a pouquinho na nossa videoconferência nós estaremos corrigindo. Bons estudos, até a próxima!